Meu nome é Pedro. Tenho 26 anos, sou de Campinas, e vou te contar uma história que eu mesmo ainda estou tentando entender. Não é daquelas histórias simples, com começo, meio e fim bem definidos. É feita de silêncios, de olhares e de coisas que a gente sente mas não sabe nomear. Foi num daqueles momentos em que a vida te empurra pro inesperado que tudo começou. Eu tinha acabado de ser despejado. Culpa minha, claro. Tinha largado o emprego para investir numa startup que não vingou, e quando percebi, a grana que restava mal cobriu o aluguel. Fui parar no sofá da casa do meu amigo Lucas, num condomínio fechado ali no Jardim das Colinas. Ele e eu nos conhecemos na faculdade e sempre tivemos aquela amizade que não exige muito, só presença. Lucas morava com a mãe. A casa era grande, arejada, com móveis de madeira escura e cheiro constante de lavanda. E foi ali que eu conheci Joana. A primeira vez que ela apareceu na sala, descendo as escadas de blusa de linho e cabelo preso num coque meio solto, eu fiquei sem fala. Não era só beleza, era presença. Ela entrava no ambiente como quem sabe exatamente quem é, me cumprimentou com um sorriso que parecia medir mais do que dizer olá. Então você é o Pedro, disse ela, com um leve tom de surpresa. Sou eu, sim. Obrigado por me receber aqui, Dona Joana. Ela riu, curta. Dona me faz parecer uma velha. Pode me chamar só de Joana. Sorri, meio sem graça. Ela parecia distante e próxima ao mesmo tempo, como aquelas músicas que você sente que já ouviu antes, mas não lembra onde. Nos primeiros dias, nosso contato era quase nulo. Ela saía cedo, voltava à tarde, sempre com um notebook debaixo do braço e uma xícara de café na mão. Lucas trabalhava fora também, então eu passava a maior parte do dia tentando freá-las no computador e me sentindo um peso. Foi numa tarde de quarta-feira que tudo começou a sair do lugar. Pedro chamou Joana, aparecendo na porta do quarto de hóspedes onde eu estava. Pode me ajudar com umas caixas no depósito? O depósito ficava nos fundos da casa, um cômodo abafado cheio de coisas acumuladas. Ela usava uma calça de linho bege e uma blusa simples, mas nada nela parecia casual. Começamos a mover caixas de livros, decorações de Natal, objetos antigos. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado. Foi então que ela se abaixou para empurrar uma caixa pesada e olhou para mim com aquele olhar que não se ensina. Vou fingir que você está só me ajudando, disse com um sorriso enviesado. Fiquei paralisado por um segundo. Não foi o que ela disse, foi como disse. Como quem joga uma isca e observa se o outro vai morder. Ué, e não estou? Ela não respondeu. Apenas voltou a empurrar a caixa, mas os olhos dela não voltaram ao que estavam fazendo. Ficaram em mim por um segundo longo demais. Depois disso, nada foi como antes. Cada vez que nos encontrávamos na cozinha ou cruzávamos no corredor, havia um silêncio diferente. Como se algo tivesse sido dito e a gente estivesse fingindo que não foi. O mais estranho? Lucas parecia alheio a tudo. Uma noite, depois que Lucas saiu para um churrasco com os amigos, eu estava na sala lendo quando ela entrou. Sem maquiagem, cabelo solto, com um copo de vinho na mão. Quer? Ofereceu, apontando o copo para mim. Recusei com um gesto. Ela se sentou no sofá oposto, cruzou as pernas devagar, e ficou ali. O silêncio agora não era só carregado, era íntimo. Você está gostando de ficar aqui? Perguntou. Estou. Não queria incomodar, mas, você não incomoda, interrompeu. Às vezes, é bom ter alguém por perto. A frase ficou no ar. E eu soube. Não era mais sobre caixas, nem ajuda. Era sobre algo que a gente ainda não ousava tocar, mas que estava lá, pulsando, quente, urgente. Quando fui dormir naquela noite, fiquei deitado no colchão fino do quarto de hóspedes encarando o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Se era só fantasia minha ou se os olhos dela diziam o mesmo que os meus. Mas no fundo, eu já sabia. E ela também. Naquela manhã, o silêncio entre nós dois já não era o mesmo. Tinha uma textura diferente, como uma corda esticada demais entre dois extremos.
O café na bancada, o som da chaleira, os passos descalços no chão de madeira. Tudo parecia prenúncio. Lucas saiu cedo, falando sobre uma reunião fora da cidade. Disse que talvez dormisse na casa de um colega. Joana assentiu com um murmúrio distraído, os olhos fixos em mim enquanto mordia a borda da xícara. Eu desviei o olhar, fingindo prestar atenção em qualquer coisa, na planta ao lado da geladeira, no relógio de parede, no nada. Mais tarde, enquanto eu tentava escrever uma proposta de projeto que sabia que seria recusada, ouvi o leve bater na porta. Pedro, a voz dela veio baixa, mas firme. Você pode me ajudar com uma coisa no meu quarto? Me levantei devagar. O coração acelerado denunciava algo que eu tentava sufocar desde o dia do depósito. Ela estava na porta do quarto, segurando uma haste de cortina meio solta. O sol da tarde entrava com força pelas janelas, iluminando o ambiente com uma claridade quase teatral. A cama feita, o aroma de lavanda e baunilha, a organização impecável, tudo contrastava com a bagunça que eu sentia por dentro. A cortina está caindo de novo, disse ela. Tentei arrumar, mas acho que precisa de força. Me aproximei, ela me entregou uma pequena chave de fenda. Enquanto eu subia na poltrona para alcançar o suporte da cortina, ela ficou logo atrás, próxima demais. Perto demais. Pude sentir sua respiração, o perfume discreto que já começava a me causar dependência. O silêncio ali não era casual. Era uma espera. Você acha, começou ela, como quem testa um terreno, que eu gosto de estar sozinha. Virei o rosto, ainda com a mão na haste da cortina, e a olhei de cima. Os olhos dela não vacilavam. Não sei, respondi, com voz mais baixa do que pretendia. Às vezes, parece que sim. Ela assentiu, devagar, mas com ironia. A gente aprende a parecer muita coisa. Desci da poltrona, entreguei a chave de fenda de volta. Ela pegou com delicadeza, mas não soltou minha mão logo em seguida. Apenas tocou os meus dedos com os dela, como se testasse o limite do toque permitido. E então recuou. Foi embora do quarto sem mais uma palavra. Fiquei ali por um instante, com a mão ainda no ar, como se faltasse concluir o gesto. O cheiro dela ainda flutuava no ambiente. Nos dias seguintes, essa cena se repetiu com variações mínimas. Um pedido de ajuda com livros na estante, com um quadro torto, com a escolha de um vinho para o jantar. Em cada interação, havia uma tensão não dita. Como um jogo cujo manual ninguém nunca escreveu, mas ambos pareciam saber as regras intuitivamente. Certa tarde, ela me encontrou na varanda, olhando o céu nublado de Campinas como quem procura respostas. Sentou-se ao meu lado sem pedir licença. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. Já se apaixonou por alguém que você não podia ter? Perguntou, de repente. Já, respondi, sem pensar. Ela virou o rosto para mim. Os olhos dela estavam serenos, mas não frios. Como quem espera, mas não exige. E você fez o quê? Fingi que não era amor. Chamei de outra coisa. Ela sorriu de leve. Ainda bem. Tem coisas que quando a gente nomeia, viram problema. O vento balançava leve as folhas das árvores. Havia algo suspenso entre nós, algo que poderia cair a qualquer momento, como um quadro mal pendurado. E caiu. Naquela noite, Lucas me avisou que não viria dormir em casa. Disse que a reunião tinha virado confraternização e que ia aproveitar para relaxar. Joana ouviu o aviso da cozinha, com um aceno breve, e me lançou um olhar que não precisei decifrar. Mais tarde, eu estava na sala assistindo qualquer coisa no streaming quando ela apareceu com uma taça de vinho tinto. Sentou-se ao meu lado no sofá, sem cerimônia. Você me vê, disse, olhando para frente. Isso já é mais do que ele faz. Não perguntei quem era ele. Não era necessário. Ela se virou para mim, de frente agora. Os joelhos quase tocando os meus. Pedro, começou, mas calou. Tô aqui. Ela se aproximou mais um pouco. Não tocou meu rosto, não encostou nos meus lábios. Só ficou perto demais.
Como quem queria que eu fizesse o que ela mesma não faria. E eu fiz. Mas não naquela hora. Ainda não. Nos despedimos com um boa noite seco, quase frustrado. Mas o que ficou no ar era mais forte do que o que dissemos. E eu soube, a próxima vez que estivéssemos sozinhos, não haveria mais espaço para silêncio. Quinta-feira chegou com o céu pesado sobre Campinas. A cidade parecia suspensa num silêncio abafado, como se o próprio tempo estivesse em compasso de espera. Lucas saiu no começo da noite para um encontro. Volto tarde, talvez nem volte, disse, piscando com cumplicidade. Eu sorri, desejando boa sorte, mas por dentro, o coração já batia em outro ritmo. Fiquei na sala, sem coragem de subir. Liguei a TV, coloquei um documentário qualquer e tentei fingir que não estava esperando nada. Mas às 21h12, ouvi os passos dela na escada. Devagar. Medidos. Joana apareceu no vão entre a cozinha e a sala, com um roupão leve amarrado na cintura e um copo de vinho branco nas mãos. Quer companhia? Perguntou, como quem oferece paz e provoca incêndio ao mesmo tempo. Sempre, respondi. Ela se sentou ao meu lado no sofá, deixando uma distância simbólica entre nós. Por alguns segundos, apenas o som da TV preenchia o espaço. Até que ela tomou um gole do vinho, olhou para frente e falou, sem rodeios. Você sabe como é só sobreviver? Virei o rosto, surpreso com a pergunta. Não viver, entende? Só passar pelos dias. Esperar que acabem. Fingir que tem sentido. Demorei a responder. Não era uma pergunta que se respondia com palavras prontas. Acho que sim. Já tive dias assim, semanas, talvez meses. Mas, tem quem passe a vida, né? Ela riu com um canto da boca. Um riso seco. Pois Ega abaixou o olhar. A luz da televisão projetava sombras no rosto dela, revelando rugas finas, traços de tempo que só a tornavam mais bela. Não era tristeza comum, era um tipo de cansaço que mora fundo, quase imperceptível, mas definitivo. João, meu marido, acha que viver é pagar boletos, manter a casa funcionando, fazer as viagens certas no tempo certo, dizer eu te amo sem olhar nos olhos e fingir que isso basta. Ela pausou. Mas você me vê. A frase caiu no sofá como se tivesse peso. E tinha. Você me vê, Pedro. Isso já é mais do que ele faz há anos. Não tive o que dizer. Apenas olhei para ela. Olhei como quem escuta com o corpo inteiro. Às vezes eu fico imaginando se ainda existe tempo ou se só resta fingir que está tudo certo. Ela tomou mais um gole. E eu sou boa nisso, viu? Fingir. Ficamos em silêncio, e foi nesse silêncio que ela levantou devagar, caminhou até o corredor e virou-se para mim. Pode me ajudar com uma coisa? Gaveta do meu criado mudo emperrou. Acho que encheu de papéis inúteis. Não respondi. Apenas me levantei e a segui. O quarto dela era exatamente como imaginei, sóbrio, elegante, íntimo sem ser exagerado. A luz de um abajur amarelo iluminava um canto da cama. O som da chuva começava a pingar na janela, pontuando cada segundo com delicadeza. Ela se sentou na beira da cama, apontando para a gaveta do criado mudo. Abri. Não havia resistência alguma. Nenhum problema com a madeira, nem papel demais. Só silêncio. Virei o rosto para ela. Os olhos dela já estavam em mim. Emperrou? Balancei a cabeça. Não. Era só desculpa. Ela soltou um suspiro quase imperceptível. Ficamos a poucos centímetros. As mãos dela apoiadas nos lençóis, a minha ainda na gaveta. O tempo pareceu desacelerar. E então, sem palavras, nos aproximamos. O beijo veio calmo. Sem pressa, sem urgência. Foi um reconhecimento, não um impulso. Como se disséssemos, finalmente, tudo aquilo que já gritava em silêncio há semanas. Ela não tremia. Eu também não. Era como se tudo já tivesse acontecido antes, e agora apenas repetíssemos um ritual conhecido.
Quando nossos lábios se separaram, ela me olhou nos olhos. Ainda dá tempo, sussurrou. Deitei ao lado dela. A chuva agora era mais forte, batendo nas janelas com ritmo. Ficamos ali, lado a lado, sem despir mais do que aquilo. O corpo ainda não. Mas o resto já estava todo ali. Conversamos por horas, como quem está prestes a naufragar e decide contar tudo antes da água cobrir. Falamos sobre filmes que amávamos, sobre viagens que nunca aconteceram, sobre filhos que ela pensou em ter, mas desistiu. Falamos sobre política, literatura, sobre injustiças cotidianas e pequenos sonhos esquecidos. Você é jovem, Pedro. Tem tanto pela frente. Às vezes, não parece, confessei. Ela virou de lado, apoiando o rosto na mão. Você tem tempo. Só precisa ter coragem de não desperdiçar. E saber a hora de sair das casas que não são mais suas. E você? Ela sorriu, triste. Eu finjo bem, lembra? Não nos beijamos de novo. Não naquela noite. Mas quando ela pegou na minha mão, já perto da meia-noite, e entrelaçou os dedos nos meus, eu soube que algo havia mudado de vez. E, dessa vez, não dava mais para fingir. Naquela manhã, quando acordei, o quarto já estava vazio. O travesseiro ao meu lado ainda guardava o perfume de Joana, mas a cama já estava arrumada, como se nada tivesse acontecido. Nenhum vestígio visível da noite anterior, exceto a memória quente de seus dedos entrelaçados aos meus, do silêncio compartilhado e do beijo calmo que mudará tudo. Levantei devagar, vesti a camiseta que deixei jogada na poltrona e fui até a cozinha. Ela estava lá, vestida como sempre, elegante, impecável, com o cabelo preso e uma xícara nas mãos. Lendo o jornal em papel, como quem recusa o mundo digital por escolha. Dormiu bem? Perguntou, sem levantar os olhos. Dormi. Que bom. Foi só isso. Nenhuma insinuação, nenhum traço de hesitação. Joana era uma mulher que sabia esconder. E fazia isso com maestria. Lucas chegou no final da tarde. Abriu a porta rindo alto, carregando um saco de pão e contando histórias sobre a noitada. Eu o ouvi pela metade. Estava distraído demais observando Joana pela fresta da porta da sala. Ela ouvia o filho com atenção fingida, mas os olhos me procuravam. Nos dias que seguiram, nossa cumplicidade tomou forma de segredo. Nada explícito. Nada além do necessário. Mas tudo estava ali, nos gestos miúdos, nos olhares que duravam mais do que deviam, nos toques rápidos demais para serem notados por terceiros, mas intensos demais para serem ignorados por nós. No café da manhã de sábado, nossos pés se encontraram sob a mesa. Um toque breve, como um acidente, mas nenhum de nós recuou. Lucas, alheio, falava sobre futebol e um churrasco que planejava com os amigos. Eu não ouvia. Ela fingia ouvir. Numa tarde de terça, enquanto Lucas estava no trabalho, Joana me chamou para ver um quadro novo que havia comprado. Disse que precisava de ajuda para decidir onde pendurá-lo. Subi as escadas com ela, tentando manter a respiração sob controle. O quadro era uma tela abstrata, tons de azul e vermelho. Estava apoiado na parede do quarto dela. Aqui, ou ali? Perguntou, apontando duas paredes. Aqui, respondi, sem nem olhar direito. Ela sorriu. Aquele sorriso. Você é péssimo em decoração. Mas sou bom em outras coisas, rebati, sem pensar. Ela se virou para mim. Estávamos perto, como sempre ficávamos agora. A respiração dela mudou de ritmo, e eu senti. Ela estendeu a mão e tocou minha camisa. Você está tenso. Você também. Silêncio. E então, sem hesitação, ela se aproximou mais. O beijo dessa vez foi diferente. Não era calmo, não era hesitante. Era desejo acumulado, negado por dias, mas sempre à espreita. As mãos dela tocaram meu rosto, depois meu peito. As minhas se perderam na curva de suas costas. Dessa vez, não houve espera. Não houve símbolo.
Houve entrega. Fizemos amor como quem sabe que não deveria, mas não consegue parar. Como quem reconhece que está cruzando uma linha e, ainda assim, pisa com firmeza. Como quem entende que certas decisões não são tomadas com a razão, mas com tudo que arde por dentro. Depois, deitados lado a lado, ela respirava devagar. Os olhos fechados, o rosto sereno. Está arrependida? Perguntei, quase num sussurro. Ela abriu os olhos, virou-se para mim. Não estou confusa, Pedro. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E soube que era verdade. Naquela noite, jantamos os três juntos. Lucas falou sobre o novo projeto no escritório, sobre um colega que tinha pedido demissão. Joana serviu salada e frango grelhado. Riu nos momentos certos, trocou olhares com o filho, fingiu com naturalidade absurda. Eu, do outro lado da mesa, tentava fazer o mesmo. Mas bastava olhar para os dedos dela tocando a borda da taça de vinho para que meu coração acelerasse. Os dias se tornaram rotina. Mas uma rotina silenciosa, disfarçada. Tínhamos um acordo não dito, só acontecia quando ninguém estava em casa. E, quando acontecia, não falávamos sobre nenhum planejamento, nenhuma promessa. Apenas o agora. Começamos a conversar mais, de verdade. Ela me contava sobre os livros que amava, sobre os artistas que a inspiravam, sobre o tempo em que quis ser jornalista. Eu falava dos meus fracassos, das ideias que tive e abandonei, do medo constante de não ser suficiente. Você tem um mundo inteiro pela frente, dizia ela. E você? Ela sorria, amarga. Eu tenho só as janelas. Mas às vezes, elas se abrem. À noite, deitávamos juntos quando Lucas não estava. Mas ao amanhecer, ela já havia se levantado, e a casa seguia como se tudo fosse normal. Ela não me fazia promessas, nem eu pedia. Era o pacto que sustentava o que tínhamos. E, ainda assim, cada vez que ela sussurrava meu nome, eu sentia algo novo nascer em mim. Algo que já não era só desejo. Algo que eu ainda não sabia nomear, mas que já me ocupava inteiro. Foi numa terça-feira de calor abafado em Campinas que tudo quase veio à tona. O tipo de dia em que o ar pesa e a cidade parece respirar em câmera lenta. Eu estava na sala, com os fones de ouvido ligados, revisando um freela de design que tinha conseguido pela internet, quando ouvi a porta se abrindo antes do horário habitual. João. O marido de Joana havia voltado de viagem sem aviso prévio. Ele entrou com uma mala média na mão e uma expressão cansada. Barba por fazer, camisa social amarrotada, cheiro de aeroporto e trânsito. Joana desceu as escadas pouco depois, com um rosto calmo demais. Pensei que você voltaria só amanhã, disse ela, num tom neutro. Mudança de planos. O cliente cancelou a última reunião. Ela sentiu, sem sorrir, e virou-se para a cozinha. Eu fiquei imóvel no sofá, o coração batendo alto demais no peito. João nem me cumprimentou. Apenas passou por mim com um aceno preguiçoso. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Eu, Joana, João e Lucas sentados à mesa como se fossemos uma família estranha, desconectada. Ela cortava os legumes com precisão cirúrgica. Ele falava pouco. Lucas, por sua vez, parecia carregar a atmosfera sozinho, contando sobre o novo gerente da empresa e rindo das próprias piadas. Eu tentava fingir normalidade, mas cada vez que os olhos de Joana cruzavam os meus, eu sentia um peso. Não era culpa. Era um alerta. Um lembrete, agora tudo é mais arriscado. Depois do jantar, João subiu para tomar banho. Joana ficou lavando a louça, e eu me aproximei para ajudar. Em silêncio, lado a lado. Nossas mãos se tocaram brevemente sobre um prato. Ela o soltou rápido, sem me encarar. Não aqui, murmurou, sem mover os lábios. Naquela noite, fiquei deitado no colchão do quarto de hóspede sem sono. A mente a mil. Cada ruído da casa parecia um passo em falso, uma ameaça. E, no meio desse turbilhão, eu percebi algo que me pegou desprevenido, eu sentia a falta dela. Não só do toque.
Mas das conversas. Do café no fim da tarde. Do jeito como ela cruzava os braços quando discordava de mim. Do silêncio confortável. Da presença. Não era só desejo. Era apego. Era a linha que, sem perceber, eu havia cruzado. Na manhã seguinte, Joana me entregou uma xícara de café na varanda. João ainda dormia. Lucas já tinha saído. Ela se sentou ao meu lado, mas não me olhou. Vai passar, disse, quase para si mesma. Isso? Ela suspirou. A urgência. O risco. Essa coisa que parece impossível de controlar. E vai passar por quê? Porque tudo passa. Ficamos em silêncio. E no silêncio, ela apertou meus dedos sob a mesa, longe da vista da rua, mas perto o suficiente para que meu coração sentisse. E soltou logo em seguida. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Não longas, nunca comprometedoras. Apenas palavras soltas, codificadas. Um emoji, uma palavra que só nós entendíamos. Chuva significava solidão. Vento, saudade. Silêncio, desejo. Certa vez, ela escreveu: se eu fosse solteira, você ficaria? Demorei para responder. Não porque não soubesse. Mas porque sabia demais. Sim. A resposta veio rápido. Eu sei. A partir dali, tudo ficou mais tenso. Nos corredores, os olhares eram medidos. Os toques, raros. Mas bastava que Lucas e João saíssem, e o mundo voltava a ser só nosso. Lembro de uma tarde em que estávamos na garagem, organizando caixas antigas. João tinha ido ao banco, Lucas não estava. Estávamos de luvas, cobertos de poeira e suor. Ela tirou a luva lentamente, limpou o rosto com o dorso da mão e olhou para mim. Lembra quando te pedi ajuda pela primeira vez? Claro. Eu sabia o que estava fazendo. E agora? Ela riu, mas sem humor. Agora, eu me pergunto quem ajuda quem. Eu a abracei ali mesmo, entre caixas de Natal, bicicletas velhas e memórias empoeiradas. Um abraço longo, apertado, silencioso. E foi ali, naquele abraço, que eu entendi, não era mais sobre esconder. Era sobre tentar sobreviver ao que já era maior do que nós. Naquela noite, João jantou em silêncio. Joana se recolheu cedo, dizendo que estava cansada. Lucas saiu com amigos. E eu fiquei na sala, de novo. Às 23h12, recebi uma mensagem simples. O vento parou. Subi sem fazer barulho. A porta estava entreaberta. E, do outro lado, Joana me esperava. Sentada na poltrona, descalça, com um livro no colo e os olhos marejados. Eu não sei até quando, disse ela, antes que eu dissesse qualquer coisa. Nem eu. Mas a gente ainda está aqui, né? Assenti. Ainda estamos. E nos abraçamos como se fosse a última vez. Porque, no fundo, já sabíamos que a última hora sempre chega sem aviso. O silêncio, quando vem depois de tantos sinais, é mais barulhento que qualquer grito. E o dela foi ensurdecedor. 2 dias. 2 dias sem vento, sem chuva, sem silêncio. Nenhum emoji, nenhuma palavra disfarçada, nenhum toque de olhos ao cruzarmos pela casa. Joana havia desaparecido sem ir embora. Continuava ali, nos mesmos cômodos, nos mesmos horários, mas como uma sombra de si mesma. Na manhã do terceiro dia, sentei-me à mesa para o café e ela já estava lá, mexendo a colher no café preto sem açúcar. Lucas falava sobre a viagem que faria a trabalho no final de semana, uma conferência em São Paulo. João lia o jornal. Eu olhava para ela. Ela não levantou os olhos uma única vez. Tentei justificar. Talvez estivesse doente. Talvez estivesse cansada. Talvez João tivesse desconfiado de algo. Talvez, mas nada mudava o fato. Eu havia perdido o lugar que ocupava secretamente naquele mundo que era só nosso. No sábado, Lucas viajou como planejado.
João saiu cedo para uma reunião. O céu estava cinzento, e eu, mais ainda. Subi as escadas. Fiquei parado diante da porta do quarto dela. Respirei fundo. Bati. Pode entrar, disse ela, sem surpresa. O quarto estava diferente. As luzes apagadas, as janelas fechadas, o abajur aceso criava um clima amarelado, abafado. Joana estava sentada na beirada da cama, com uma camisa de linho e os cabelos soltos. Os olhos inchados. Está tudo bem? Perguntei, sabendo que não estava. Ela suspirou. Longo, exausto. A gente tem que parar. Sentei ao lado dela, mas não me aproximei demais. Por quê? Ela demorou a responder. Depois olhou para mim, com um olhar que não era de raiva, nem culpa. Era dor limpa, sem disfarce. Porque eu não consigo mais fingir. E fingir era o que nos protegia. Tentei segurar sua mão, mas ela afastou com gentileza. Pedro, você é jovem. Vai embora daqui em algum momento. Vai viver coisas novas. Eu estou presa numa vida que construí por escolha. Não dá para desmontar tudo por um sentimento que só a gente entende. Não é só sentimento, rebati, com a voz embargada. Eu sei. E é por isso que dói. O silêncio se instalou, grosso, insuportável. Então tudo isso foi só passagem? Ela se virou para mim com mais firmeza. Não. Nunca foi só isso. Mas também nunca foi livre. E quando a gente ama dentro da prisão, uma hora falta ar. Eu queria discutir, pedir mais tempo, implorar por uma chance. Mas sabia que qualquer palavra soaria pequena demais. Você vai me esquecer? Perguntei, baixo. Ela sorriu com melancolia. Não me veja com culpa. Veja com tudo que foi. Se levantou devagar, como quem encerra um capítulo sem vontade, mas por necessidade. Andou até a janela, abriu um pouco a cortina. Vai chover. Eu gosto de chuva. Ela se virou, os olhos úmidos. Eu também. Desci as escadas em silêncio. Fui até a varanda e fiquei ali, vendo as primeiras gotas atingirem o chão de cerâmica. A tarde caiu lenta, quase cruel. Não subi mais naquele dia. Nem no seguinte. Nos dias que vieram, ela continuou a ser Joana, a mulher de riso contido, roupas neutras e presença marcante. Mas comigo, voltou a ser apenas a mãe do meu amigo. Lucas voltou da viagem empolgado, contando histórias. João, mais calado do que o normal, voltou à rotina como se nunca tivesse saído. E eu comecei a arrumar minhas coisas. Não por decisão dela, mas porque ficar ali seria como habitar um eco. Na última noite antes de partir, deixei um bilhete sobre a bancada da cozinha. Uma frase só. Se a janela abrir de novo, me chama. E fui embora antes do amanhecer, sem me despedir. Enquanto o Uber descia as ruas arborizadas do condomínio, olhei uma última vez para a casa. As luzes estavam apagadas. Mas lá dentro, eu sabia, havia um silêncio tão barulhento quanto o que eu carregava no peito. 1 ano. Parece muito, mas não é. Especialmente quando os dias passam sem resolver o que ficou por dizer. Depois que deixei a casa de Lucas, fui morar num apartamento modesto perto do centro de Campinas. Pequeno, funcional, com paredes brancas e janelas estreitas. Era o oposto da casa onde vivi os meses mais intensos da minha vida, talvez porque eu quisesse me convencer de que aquela fase havia terminado. Arrumei um emprego fixo numa agência de marketing. Nada brilhante, mas pagava as contas. Passei a ver Lucas com menos frequência, embora ainda trocássemos mensagens. Ele nunca mencionava a mãe. E eu nunca perguntava. De vez em quando, eu passava pelo bairro onde eles moravam, mas evitava olhar para casa. Como se encará-la fosse um gatilho que me puxaria de volta para tudo que eu tentei enterrar sob a rotina. Mas ela nunca saía de mim. Joana estava em pequenos gestos, em silêncios que aprendi a respeitar, em músicas que não consegui mais ouvir sem lembrar dela.
Estava no jeito como eu observava o mundo, mais atento, mais afetado. Eu fingia bem. Fingimos todos, quando a ausência já virou parte do cotidiano. Até que, numa tarde comum de setembro, tudo voltou. Entrei num café da rua Padre Vieira, o mesmo onde costumávamos pegar café aos sábados. Estava com pressa, atrasado para uma reunião com um cliente, mas o barulho dos grãos moídos e o cheiro amargo me prenderam por alguns minutos. Pedi um expresso duplo, sentei perto da janela, abri o notebook. Pedro? A voz. Aquele tom de voz que dizia meu nome como se fosse parte de um segredo. Levantei os olhos devagar. E lá estava ela. Joana. Mais magra, talvez. O cabelo agora cortado na altura do queixo. Um vestido azul claro e uma echarpe jogada nos ombros. Os olhos, os mesmos. Intactos. Joana, sussurrei. Ela sorriu com os lábios, mas não com os olhos. Posso sentar? Assenti. E ela puxou a cadeira à minha frente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu quase não vim hoje, disse, olhando para o balcão. Mas alguma coisa me trouxe aqui. E alguma coisa me manteve, retruquei. Silêncio. Como você está? Perguntou. Sobrevivendo. Você? Ela respirou fundo. Tentando viver. O garçom se aproximou. Ela pediu um chá de hibisco. Agradeceu com um sorriso breve. Voltou-se para mim. Você ainda escreve? Menos do que devia. Isso é uma pena. Você tinha palavras bonitas. Ainda tenho. Só não sei onde guardar. Ela mordeu o lábio inferior, pensativa. Olhou ao redor, como quem confirma que o mundo continua girando. Lucas está bem, disse. Trabalhando muito. Vai se casar em novembro. Sério? Com uma arquiteta. Se conheceram no trabalho. Assenti, tentando processar a ideia. E você? Perguntei. Ela demorou. Estou separada. A informação caiu como um copo se quebrando no fundo do café. Não fez barulho externo, mas dentro de mim, tudo estilhaçou. Há quanto tempo? 3 meses. João pediu para sair. Disse que não sabia mais quem eu era. Fez uma pausa. Ele estava certo. Eu a olhei fundo. Por dentro, a confusão era um vendaval. E você está bem com isso? Ela desviou os olhos. Estou tentando não me culpar por ter demorado tanto. Depois, me encarou de novo. E você? Estou tentando não me culpar por ainda lembrar de você todos os dias. Ela engoliu seco. O chá chegou. Ela o segurou com as 2 mãos, como se precisasse de algo quente entre os dedos para aguentar o frio que vinha de dentro. O celular dela vibrou. Ela olhou a tela, bloqueou, e sem levantar os olhos, disse. A casa estará vazia amanhã. Não era um convite. Era um anúncio. Ela então se levantou, ajeitou a echarpe nos ombros. Foi bom te ver. Joana. Ela me interrompeu com um último olhar. A gente não esqueceu, Pedro. Só fingiu bem. E saiu. Fiquei ali por alguns minutos, encarando o chá ainda fumegante na mesa onde ela estivera. A porta do café se fechou com um som abafado que ficou ecoando na minha cabeça. No caminho de volta para casa, passei pela rua onde ela morava. Só por passar. O portão estava fechado. Nenhuma luz acesa. Nada que dissesse que alguém ainda habitava aquela história. Mas eu sabia. Amanhã, a casa estaria vazia. E eu nunca estive tão cheio de lembranças. No dia seguinte, o tempo parecia seguir um compasso diferente. Acordei antes do despertador, como se o corpo soubesse que algo o esperava. A cidade ainda estava despertando, sons de ônibus ao longe, sinos de escola, passos apressados na calçada molhada da madrugada. Tomei banho sem pressa. Vesti a camisa que ela gostava, azul marinho, de algodão leve.
Não porque achasse que ela repararia, mas porque cada detalhe daquela manhã precisava carregar intenção. Caminhei até o condomínio como quem volta a um lugar sagrado. O porteiro, o mesmo de meses atrás, me reconheceu com um aceno discreto. Disse que a dona Joana estava esperando. Como ele sabia, não perguntei. Algumas histórias atravessam os muros da privacidade sem fazer barulho. O portão se abriu devagar. O jardim continuava o mesmo, lavandas em vasos, as pedras brancas alinhadas, a varanda com a cadeira de balanço que nunca vi ser usada. Mas havia algo diferente no ar. A ausência de rotina. A presença de silêncio. Toquei a campainha e, em poucos segundos, ouvi os passos dela do outro lado. Joana abriu a porta devagar. Estava sem maquiagem. Cabelos soltos, levemente desarrumados. Um vestido de algodão claro. Nenhuma palavra. Apenas um olhar. E nesse olhar estava tudo. Ainda é você. Entramos. A casa parecia suspensa no tempo. Os mesmos móveis, os mesmos quadros, o mesmo cheiro leve de lavanda. Mas havia uma nova leveza. Como se ela tivesse, enfim, aberto as janelas que por tanto tempo manteve fechadas. Ela me levou até a cozinha. Preparou o café. Sem cerimônias, como quem compartilha o que é íntimo. Sentamos frente a frente, em silêncio. E quando os olhos se encontraram de novo, ela falou. Não vim te pedir desculpas. Nem explicações. Não esperava isso, respondi. Só queria que você me visse de novo. Sem o peso do passado. Sem a urgência de antes. Assenti. E você me vê? Como se fosse ontem. Ela sorriu com os olhos, e aquilo bastou. Passamos a manhã entre frases soltas e silêncios confortáveis. Falamos da vida como quem olha os escombros de uma casa antiga, reconhecendo cada detalhe com afeto e sem amargura. Ela me contou dos dias seguintes à separação, da solidão que não era mais medo, mais rotina. Eu falei da tentativa de seguir em frente, dos erros que cometi tentando apagar o que, na verdade, precisava ser lembrado. A gente se machuca menos quando para de fingir que esqueceu, disse ela. A gente se machuca menos quando aceita que ainda sente. Nos aproximamos devagar. Não havia pressa, nem euforia. Quando ela se inclinou e encostou a testa na minha, senti algo que há muito não sentia, paz. Nos beijamos. Como no primeiro dia, com reconhecimento, com reverência. Sem pressa. Sem culpa. Passamos o resto do dia juntos. Fizemos almoço juntos, rimos com a simplicidade de quem já chorou demais. Caminhamos pelo jardim. Sentamos na varanda. Falamos pouco. Mas cada gesto carregava a lembrança de tudo que fomos e a aceitação de tudo que nunca conseguimos deixar de ser. No fim da tarde, ela foi até o quarto e voltou com um livro nas mãos. Lembra disso? Era o livro de poemas que um dia lemos juntos, deitados no tapete da sala. Havia uma dobra numa página marcada. Ela abriu e leu em voz alta. Alguns retornos não são voltas, são recomeços disfarçados de lembrança. Fechou o livro e me olhou. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Não espero promessas. Só quero poder não fingir mais. Então não vamos fingir. Ela assentiu. Quando o sol começou a se esconder por trás das árvores altas do condomínio, nos sentamos no sofá da sala. Ela se encostou em mim. Eu a abracei. A televisão estava desligada. O mundo lá fora seguia o curso normal. Mas dentro daquela casa, algo havia mudado. Talvez fosse apenas um reencontro. Ou talvez o retorno ao que nunca foi embora. Ela levantou devagar, foi até o quarto e começou a falar algo do corredor, uma receita, talvez, ou o nome de um filme que queria me mostrar. A voz dela ecoou pela casa como se nunca tivesse saído dali. Eu fiquei sentado, olhos fechados, sentindo a vibração daquela presença. E foi ali, naquele instante, que percebi, algumas histórias não precisam de final. Só de coragem para continuar.